Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do curso de capabilidade do processo. Neste vídeo eu vou falar sobre o índice CPM, que é um índice muito pouco conhecido, mas que se você entender o que ele representa, com certeza você vai achar importante utilizar nos seus estudos de capabilidade. Então o índice CPM ele serve para complementar os índices CP, CPK e PP e PPK. Por quê? Porque estes índices que a gente já estudou nos vídeos anteriores, eles não contam a história completa do processo. Nem sempre eles são os melhores para a gente analisar o processo em algumas situações. O CPM, qual que é a principal característica dele? Ele é um índice de capabilidade do processo que dá maior ênfase à centralização da média no valor-alvo. Então vamos dar uma olhada nesta figura aqui. Para quem já viu os vídeos anteriores, já consegue imaginar de cabeça que se eu calculasse o CPK desse processo, o CPK não seria tão ruim. Por quê? Porque por mais que a média do processo esteja deslocada com relação ao valor-alvo, a gente tem a maior parte dos itens caindo dentro das especificações. Então o CPK aqui seria aceitável, mesmo tendo a média deslocada. Isso acontece porque o desvio padrão aqui está bem baixo. Então mesmo que a média esteja deslocada, a curva está apertada o suficiente para cair dentro dos limites de especificação. Só que existem situações em que isso não é aceitável. Tem situações em que o deslocamento da média com relação ao valor-alvo é um problema muito sério. Já já eu vou mostrar para vocês um exemplo prático disso. Mas, se no seu processo esse é o caso, ou seja, se o importante não é só cair dentro das especificações, mas sim ter uma média do processo em cima do valor-alvo, então o CPM é mais indicado para você. Tá? Então, na prática, o que acontece? Quando a gente faz estudos de capabilidade, a gente calcula tudo. A gente calcula CP, CPK, PP, PPK e também o CPM. E aí, o entendimento de qual indicador é mais adequado depende da sua visão do processo. Então, você tem que saber para que serve cada um desses indicadores e também entender as características do seu processo para poder ligar uma coisa na outra e decidir qual índice é mais útil dependendo da situação. Então agora a gente vai entender um pouquinho mais em que situações o CPM é útil e também fiquem atentos porque mais para o final do vídeo eu vou fazer um exemplo no Excel para mostrar como que a gente calcula esse indicador. Então vamos lá. Bom, então vamos ver um exemplo de quando o CPM é importante. O CPM geralmente é importante quando a gente tem situações em que uma peça precisa encaixar na outra. Tá? Então, isso às vezes é chamado de variabilidade sistêmica, porque o que importa não é o CPK de cada peça isoladamente, mas sim se elas se encaixam. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo. Vamos supor que eu tenha essa peça 1 que tem como valor-alvo 60 milímetros. E a peça 2, que tem esse local de encaixe, vamos supor que ele tem um valor-alvo de 62 milímetros. Então, o sistema só vai ser capaz se as peças se encaixarem corretamente. E aí vocês podem perceber aqui que o valor-alvo do encaixe é que sobre um gap total de 2 milímetros. Tá? Então, digamos que para esse sistema ser bom, somente se as peças realmente se encaixarem dentro das especificações do encaixe. Então não importa tanto se cada peça sozinha tiver um CPK muito alto. Tá? Então vamos ver um exemplo do que poderia acontecer. Tá? Vamos ver aqui. Então primeiro vamos supor que eu tivesse feito um estudo de capabilidade da peça 1. A peça 1 tem um valor-alvo de 60. E aí a gente coletou amostras e chegou nesse resultado. Percebam que a média do processo está deslocada para cima. Então quer dizer que, muito embora o valor-alvo seja 60, ele está com uma média 60,4. Então a média está acima do esperado. O que está acontecendo aqui nos resultados? O CPK está dando 1,25 e o PPK está dando 1,23. E para quem vem acompanhando os vídeos sabe que isso aqui é um bom resultado, porque isso indica que esse processo não produz muitos itens fora destas especificações. Porém,
muitas pessoas talvez não notariam nesse resultado, que é o CPM, que deu 0,78. Por que aconteceu esse resultado? Esse resultado aconteceu porque o CPM penaliza os índices de capabilidade quando a média do processo está muito longe do valor-alvo. Justamente já pensando que essa peça vai ter que se encaixar numa outra peça depois. Então o CPM acaba sendo uma melhor medida nesse tipo de situação. Só que, para pessoas que ainda não entendem sobre o CPM, talvez elas olhassem para o CPK e concluíssem que o processo está bom. Agora vamos olhar o que poderia estar acontecendo na peça 2. Olha só o que eu coloquei aqui na peça 2. Vamos supor que a média da peça 2 está um pouco abaixo. Então a média do processo está em 61,63 em vez de 62, que era o valor-alvo. Então também, se eu olhar só o CPK e o PPK, parece que o processo está bom, mas ele não está se a gente for considerar que as peças têm que se encaixar. Então aqui eu até fiz um estudo de capabilidade, pegando cada uma das peças produzidas e calculando quanto que ficaria de gap. Né? Se eu pegar a dimensão da peça 2 menos a peça 1, quanto que ficaria de gap? E o objetivo era ter um gap de 2 milímetros. E olha só o que aconteceu com o gap depois que a gente teve esse processo. Então, a gente tem um processo que tem, para cada peça isoladamente, um CPK alto, mas na hora que a gente coloca uma na outra, o CPK da conexão, o CPK do gap, quando eu coloco uma peça na outra, fica muito baixo. Então por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando eu fiz os estudos de capabilidade, a gente só olhou para o CPK. Mas se a gente já tivesse olhado para o CPM, por exemplo, aqui é o CPM da peça 2 e o CPM da peça 1, a gente já teria notado que este processo, numa situação em que as peças têm que se encaixar umas nas outras, ele não é aceitável. Muito bem, agora a gente vai ver um pouquinho como que se calcula o índice CPM, tá? Porque ele não é tão fácil de calcular assim. A gente tem que fazer alguns cálculos manuais aqui. A fórmula do CPM é essa daqui. É o limite superior da especificação menos o limite inferior da especificação dividido por 6 vezes essa conta aqui. E aí talvez vocês já estejam reconhecendo essa conta, porque ela parece muito com a fórmula para calcular o desvio padrão geral que a gente viu na aula anterior. Só que se vocês olharem bem de perto, isso daqui não é a fórmula do desvio padrão geral. E sim é a fórmula que mostra quanto que eu tenho de desvio em torno do valor-alvo. Então a principal diferença aqui, já eu vou mostrar para vocês a fórmula do desvio padrão geral, mas a principal diferença aqui é que para cada observação xi, eu calculo a distância do xi ao valor-alvo, em vez de calcular a distância do xi com relação à média dos dados. Só para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui a fórmula do PPK, tá? Inclusive eu gostaria até de ressaltar que o CPM tem muita similaridade com o PP e o PPK. Tá? Então olha só o que acontece. No PPK e no PP, a gente utiliza aqui embaixo o desvio padrão geral. E o desvio padrão geral, ele tem essa fórmula aqui. Deem uma olhada na semelhança entre as duas. A única coisa que muda é que aqui a gente tem a média das observações e aqui a gente tem o valor-alvo. E isso daqui a gente viu no vídeo passado que é chamado de desvio padrão amostral, que é o que a fórmula desvipad-A do Excel entrega para a gente. Mas no CPM a gente não vai calcular esse valor, a gente vai calcular a distância entre cada observação e o valor-alvo, e não a distância entre cada observação e a média, que é o que a gente faz no PP e PPK. Então essa é a principal diferença que a gente tem com relação ao CPM e o PP e PPK. Só para vocês entenderem até um pouco mais claramente o que essa diferença representa, eu preparei essa figura aqui. Então vamos supor que eu esteja calculando o CPM. Percebam que no CPM eu calculo sempre a distância entre os valores coletados e o valor-alvo. Então é como se eu pegasse cada um desses valores que estão aqui e calculasse a diferença com esses valores e o valor-alvo. Então vai dar uma distância grande, muito maior do que se eu calculasse a distância entre cada observação individual
e a média. É por isso que a gente fala que o CPM ele penaliza o índice de capabilidade caso a média esteja distante do valor-alvo. Tá? Então o CPM é isso. O CPM é um índice de capabilidade do processo que dá uma ênfase muito maior na centralização da média no valor-alvo. Bom, agora a gente vai lá para o Excel para a gente fazer um exemplo de cálculo do CPM. Vamos lá. Muito bem, aqui nós temos um exemplo em que eu coletei 30 amostras de tamanho 4. E aí aqui eu já calculei a média de cada amostra, a amplitude de cada amostra, já pensando em fazer um gráfico x/r. Tá? A gente não vai utilizar essas colunas. Eu só coloquei elas aqui para vocês não se confundirem com relação a quais colunas que a gente utiliza para calcular os índices PPK e CPM. Tá? Então vamos lá, aqui nesse exemplo, imagine que o processo tem um valor-alvo de 500 e o limite superior e inferior da especificação são esses, mais e menos 30 a partir do 500. Então dá 470, 530. Se eu for calcular o PPK, tá? Aqui eu vou utilizar as fórmulas que estão aqui. Eu já vou aplicar direto porque a gente fez isso já no vídeo da aula anterior. Tá? Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima. Então a gente vai calcular agora o PPK. Para isso eu preciso calcular tanto o PPS como o PPI e depois pegar o menor dos dois. Então para calcular o PPK, eu vou colocar aqui primeiro a média do processo todo, que aí eu vou pegar a média das médias. E aí o desvio padrão geral, que é esse aqui que a gente utiliza para o PPK, a gente utiliza a fórmula DESVPAD-A. E aí aqui que vocês não podem se confundir, porque esse desvio padrão, ele é o desvio padrão amostral das observações individuais. Então a gente só vai pegar essas observações aqui, que são os itens individuais que a gente mediu. A gente não vai pegar essa coluna das médias. Tá? Inclusive é por isso que eu deixei a coluna das médias aqui, para vocês verem que não tem que pegar. Tá? Então a gente calcula o desvio padrão amostral. E aí agora a gente pode calcular o PPS, PPI e PPK. PPS vai ser o limite superior menos a média sobre 3 vezes o desvio padrão. O PPI vai ser igual a média menos o limite inferior sobre 3 vezes o desvio padrão. E aí o PPK vai ser o menor dos dois. Muito bem, então aqui a gente tem um PPK de 1,42. O processo aparentemente não está tão ruim. Mas vamos ver o CPM. O problema de calcular o CPM é que a gente não tem uma fórmula como o DESVPAD-A para entregar esse resultado aqui para a gente. Tá, o DESVPAD-A ele pega todas essas observações e calcula a distância delas com relação à média das amostras. Agora, esse índice aqui, ele é diferente. Ele pega a relação entre cada observação e o valor-alvo, eleva ao quadrado, soma tudo e divide por n-1. Então, a gente vai ter que fazer isso manualmente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa. A gente vai calcular o xi menos o valor-alvo e elevar ao quadrado. E aí, para isso, eu já deixei esse espaço aqui reservado, porque daí eu vou pegar cada um desses valores, olha só, eu vou pegar cada um desses valores, abrir o parênteses, peguei o valor, menos o valor-alvo, e vou elevar ao quadrado. Então é exatamente essa parte aqui, ó, que a gente está fazendo. Eu vou travar essa célula aqui do valor-alvo, e aí eu vou replicar para todas as amostras. Então, para todas as observações, eu calculei essa diferença e elevei ao quadrado. Aí agora a gente vai somar tudo isso daqui, que é o que eu chamei aqui de soma dos quadrados. Tá? Então eu vou fazer aqui a soma, vou somar tudo isso daqui, e aí a gente tem a soma dos quadrados. Agora a gente vai colocar aqui embaixo esse n-1, que é o total de observações. Tá? Então eu vou utilizar aqui o conte.valores e eu vou pegar todas essas observações individuais aqui, que vai dar 120. Então agora a gente pode calcular o desvio em torno do valor-alvo, que vai ser
a raiz da soma dos quadrados sobre esse n menos 1, que é esse valor aqui menos 1. Então vai ser igual a raiz da soma dos quadrados sobre, aí eu vou abrir parênteses aqui de novo, o 120 menos 1. Fecho os dois parênteses, e aí aqui a gente tem o desvio padrão em torno do valor-alvo, que é essa parte aqui. E aí, finalmente, a gente pode calcular o CPM, que vai ser igual ao limite superior da especificação, menos o limite inferior da especificação, sobre 6 vezes esse desvio padrão aqui do valor-alvo. Então, agora, quando eu der Enter, a gente vai ter o valor do CPM. Só para vocês entenderem que isso daqui é dessa forma mesmo que a gente calcula, só para vocês saberem que está certo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado, tá? Eu deixei já aqui preparado o resultado desse estudo de capabilidade, caso ele fosse feito utilizando o Minitab, tá? Então, no Minitab, se eu pegasse exatamente esses dados e fizesse o estudo de capabilidade, ele ia dar quanto? O PPK daria 1,43, que seria a gente arredondar isso daqui para duas casas decimais. Percebam que depois do 2, a gente tem o 6, então ele arredondaria aqui para 1,43. E o CPM deu 0,91. Então, se esses dados vêm de um processo em que a peça precisa encaixar em uma outra peça depois, esse processo aqui não pode ser considerado capaz, porque o CPM deu abaixo de 1. A faixa de interpretação do CPM é parecida com a faixa que a gente usa para CPK e PPK. Tá? Então, o ideal é que o CPM seja superior a 1,33. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para esse vídeo. Eu sei que é um assunto um pouco mais complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!